Agora a gente vai ver um exemplo numérico da utilização da área total de um cilindro, certo? Esse exemplo está na página 474 do nosso livro-texto. Vamos lá então? Olha só. Uma caixa d'água, vou pegar o laser. Uma caixa d'água em formato de cilindro reto, significa que ele está em pezinho. Foi construída diretamente sobre o chão. Isso aqui é importante a gente atentar. Cilindro reto. Não gostei dessa cor. Essa aqui, cilindro reto. Foi construída sobre o chão. E vai ser pintada pelo lado de fora. E vamos usar duas demãos, né? Duas camadas de tinta, duas demãos. A tinta que vai utilizar tem um determinado rendimento, ou seja, a cada 30 metros quadrados de área de superfície pintada, ele gasta 1 galão de tinta. Aqui ele dá uma informação de que cada galão mede 3,6 litros. Tá? Essa aqui é uma informação adicional, nós não vamos utilizar na questão. Pergunta. Olha só porque nós não vamos utilizar. Porque ele quer saber quantos galões, e não quantos litros. Então vamos ficar com os galões mesmo. Preciso comprar, sabendo que o raio da base da caixa d'água, ou seja, do cilindro reto, né? O raio da base do cilindro reto mede 3,4 metros e a sua altura mede 7 metros. Ok. Então, duas demãos, 30 metros por galão, com essas medidas. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Eu desenhei aqui uma caixa d'água cilíndrica que repousa no chão, né? Tá aqui o solo, essa parte marrom aqui é o solo. Ela tem um raio da base de 3,4 metros, claro que o raio de cima tem que ser igual ao de baixo, é natural, certo? E a altura da caixa d'água é de 7 metros. Ele vai pintar toda essa parte aqui, essa parte lateral e também a parte de cima. Não vai pintar a parte de baixo, óbvio, ela está no chão, né? Então não tem que pintar nada aqui embaixo, vai pintar só lá em cima. Ele me dá um rendimento de 30 metros quadrados a cada galão. Portanto, eu tenho que calcular a área superficial, a área da superfície desta caixa d'água que é cilíndrica. Portanto, a área total deste cilindro, nesta situação, será esta área do círculo superior mais a área lateral. A área do círculo inferior eu não vou mexer. Por quê? Porque ela está no solo. Então, não vou pintar, está no chão, né? Está aqui, ó. A área total vai ser a área do círculo superior, π vezes o raio ao quadrado. Né? É um círculo, é πr ao quadrado. E a área lateral, a gente já viu no vídeo anterior, que é 2πr, que é o comprimento da circunferência do círculo, 2πr, vezes a altura. Né? Quando eu retifico essa circunferência, ou seja, quando eu corto longitudinalmente e depois abro, eu tenho um retângulo de lados 2πr e h. Então, 2πrh, a área lateral do meu cilindro. Lembrando que o π vale 3,14. Muito bem. Olha só como é que foi que o autor resolveu. Ele diz para calcular primeiro a área total da caixa d'água. Claro, se eu souber que eu vou ter que pintar, eu vou saber quanto eu vou gastar de tinta. Isso é natural, né? Então, olha só. Olhando para cá e fazendo as
devidas substituições. Ó. O π vai virar 3,14. O raio vai virar 3,4. E a altura vai virar 7. 3,14, 3,4 e 7. Foi o que ele fez. 3,14 vezes o quadrado de 3,4. Observe, compare, está tudo igualzinho, né? 2 vezes, olha lá, 2 vezes. O π é 3,14, π. O raio, 3,4, 3,4. Altura, 7. Altura, 7. Moçada, o resto é conta. Então, primeiro a gente faz as potenciações, né? 3,14 vezes o quadrado de 3,4 é 11,56. Esse traço preto que eu coloquei aqui é porque no livro de vocês aparece o número 2. Esse número 2 foi um erro aí de digitação, tá? Ele não existe. Se você multiplicar 3,4 por 3,4, você vai encontrar 11,56. O livro de vocês botou 11,562, tá errado, tá? Então tira o 2 daí. Tranquilo? Vamos lá. Mais o restante ele repetiu. Sem problema nenhum. Se você multiplicar 3,14 por 11,56, vai achar esse valor. 36,29,84. Se você multiplicar 2 por 3,14 por 3,4 por 7, vai encontrar 149,464. Somando esses dois valores, você encontra 185,724. Aqui ele esqueceu de colocar a unidade, né? Isso aqui é em metros quadrados, tá bom? Deixa eu fazer a mão mesmo. Queria ver se eu consigo metros quadrados, certo? 185.724 metros quadrados. Muito bem. Então, o que eu tenho que pintar é isso aqui. O valor que foi encontrado aqui, tá? Só que vão ser duas demãos, duas camadas de tinta. Então, tem que multiplicar por 2, é natural, né? Então, isso aqui vezes 2. Resposta, 371,5248. De novo. Metros quadrados, né? Ele não está colocando porque ele prefere colocar lá no final, tá certo? Metros quadrados. Pronto, metros quadrados. Agora, olha só. O rendimento não é 1 galão para cada 30 metros? Então, quantos galões eu vou usar? Ora, é só pegar a quantidade de metros quadrados que eu tenho e dividir pelo 30, né? Que é quanto rende cada galão. Então, esse valor, que é a área total do cilindro, dividido por 30, dá isso aqui. 12,38416 galões, né? Galões. Você vai dizer, poxa, mas os galões são vendidos em latas. Como é que eu vou comprar um número desse quebrado com vírgula? Você vai raciocinar da seguinte forma. Você vai usar mais do que 12 galões, né? 12, qualquer coisa é mais do que 12. Então, você tem que comprar 13. E vai sobrar tinta na sua lata, né? No seu galão de tinta vai sobrar, tá certo? Mas se você comprar só 12, vai faltar. Se comprar 13, vai sobrar. Por quê? Porque você precisa de um
uma quantidade de galões entre 12 e 13. Está aqui, você precisa de 12,38416, mas você não compra isso em loja nenhuma, não tem como. Tá bom. Então, esse é um exemplo de como usar a área total de um cilindro. E é isso, gente. Então, com este exemplo, ficou bastante claro a utilização do cálculo da área total de um cilindro. Lembre-se bem, de maneira geral, a área total é 2 vezes as áreas das bases. Neste exemplo, nós usamos uma vez só, porque não precisamos da área inferior, tá certo? Do círculo inferior, já que ele estava no solo, tá certo? Mas foi um caso específico. Próximo vídeo, então, nós vamos partir para o aplicar conhecimento. Vamos fazer exercício. Até lá, então.